Olá, sejam bem-vindos ao canal Quando a Alma Fala. O tema do nosso vídeo de hoje é: o vinho que Jesus fez era fermentado? A verdade bíblica que ninguém explica direito. Graça e paz, meus irmãos e amigos. O vinho que Jesus fez era alcoólico ou era apenas suco de uva? Essa é uma das perguntas mais debatidas entre cristãos. E essa resposta não pode ser baseada em opinião, tradição ou no que disseram por aí. Ela precisa nascer de uma leitura honesta, profunda e fiel das Escrituras, respeitando o que o texto realmente diz. Hoje eu vou te mostrar isso de forma clara, profunda e sem distorção. Esse milagre acontece em um casamento em Caná da Galileia, um dos eventos mais importantes da cultura judaica, que envolvia toda a comunidade. Essas celebrações duravam vários dias e era responsabilidade dos noivos garantir a provisão durante toda a festa. Mas, em um determinado momento, o vinho acaba. E isso não era um detalhe simples. Era uma situação de vergonha social. É exatamente nesse cenário que Jesus realiza o seu primeiro sinal. E aqui está o ponto principal. Esse milagre não é sobre bebida, é sobre revelação. Porque quando a gente entende isso, a forma de ler esse texto muda completamente. No texto original do Novo Testamento, a palavra usada para vinho é oinos. Esse termo, no uso comum da época, se referia ao vinho fermentado. Inclusive, é a mesma palavra usada em outros textos, como em Efésios capítulo 5, versículo 18, quando a Bíblia alerta sobre a embriaguez. E um ponto importante, no grego bíblico, não existe uma distinção clara entre suco de uva e vinho fermentado como temos hoje. Do ponto de vista linguístico, o mais natural é entender como um vinho fermentado. Naquele contexto, não existia refrigeração como temos hoje. Então, naturalmente, o suco de uva fermentava com o tempo. Por isso, o vinho consumido naquela época era fermentado, porém, geralmente diluído com água e com um teor alcoólico mais baixo. E ele fazia parte do dia a dia, era uma bebida comum e também um elemento cultural presente nas celebrações. Naquela época, falar de vinho era falar de algo fermentado, mas controlado. Todos servem primeiro o bom vinho.
Esse é um dos argumentos que nós encontramos em João capítulo 2, versículo 10. Quando o texto fala em bom vinho, não está se referindo a um alto teor alcoólico, mas à qualidade do vinho servido. O mestre Sala reconhece essa superioridade. Ele percebe que aquele vinho era melhor do que o que havia sido servido antes. E isso segue exatamente o padrão cultural da época. Se fosse apenas suco, essa lógica do texto perde sentido. Agora, aqui está o ponto que resolve essa questão. A Bíblia não ignora os perigos do vinho. Em Provérbios, capítulo 23, versículo 31, ela alerta sobre o seu poder de sedução. E, em Provérbios 23, versículo 20, ela condena o excesso. Então, o problema não está na existência, mas no descontrole. A Bíblia não condena o vinho em si, ela condena o abuso, a falta de domínio e a embriaguez. Mas alguém pode perguntar: Jesus faria algo que leva ao pecado? A resposta é não. Porque o problema não está na substância em si, mas no excesso, na falta de domínio e na inclinação do coração humano. Por isso, a responsabilidade não está naquilo que é usado, mas em como e por que é usado. Mas alguém pode perguntar: o cristão não deveria evitar completamente? Alguns escolhem não beber. E isso é totalmente válido e digno de respeito. Mas também precisamos ter cuidado para não transformar em regra aquilo que a Bíblia não estabelece como mandamento. O equilíbrio bíblico está em viver com consciência, responsabilidade e discernimento. Nada nesse texto é por acaso. A água representava os rituais de purificação da antiga aliança. E isto mostra o significado teológico do milagre. E Jesus transforma essa água em vinho. O vinho, símbolo de alegria, plenitude e nova vida. Isso não é só um milagre, é uma revelação. Jesus está mostrando a transição da antiga para a nova realidade. E quando a gente entende isso, o foco deixa de ser o vinho e passa a ser o que Jesus está revelando. Quando olhamos para o texto com responsabilidade, biblicamente e historicamente, o mais coerente é entender que o vinho era fermentado. Mas a mensagem da Bíblia vai além disso. Ela não está focada na bebida, ela está focada no coração. Porque o problema nunca foi o vinho, sempre foi o excesso.
e é falta de discernimento. Quando a Bíblia é lida com cuidado, equilíbrio e responsabilidade, a confusão dá lugar à clareza e o medo dá lugar ao entendimento. O problema nunca foi o vinho, sempre foi a forma como as coisas foram interpretadas e vividas. E quando a gente volta para as Escrituras com o coração aberto, a verdade não pesa, ela liberta. Se você quer continuar aprendendo a Bíblia de forma simples, clara e sem distorções, eu deixei um material na descrição que pode te ajudar. Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja uma permanente em nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus e até o próximo vídeo, Deus assim permitindo.